Nós estamos no nosso terceiro domingo, então, na nossa série Esperança Renovada. E no primeiro domingo eu mostrei como que tudo começa na cruz. Eu falei que como a cruz não é um plano B de Deus. Eu falei que a cruz, ela não é uma resposta tardia ao pecado da humanidade. Como se, de alguma forma, o nosso pecado tivesse pegado Deus de surpresa. Olha, eles pecaram, eles caíram e agora eu preciso resolver o problema do pecado. Não, isso não é um plano B de Deus. Eu disse que a cruz, ela sempre foi o plano A de Deus, porque o nosso pecado, de fato, não pegou o Deus de surpresa. Quando Deus se manifesta no jardim, e ele vai perguntar para Adão: Adão, onde estás? A questão não é que Deus não sabia onde Adão estava. A questão é que Adão não sabia onde ele próprio estava. Deus, ele está trazendo ao coração do homem uma reflexão daquilo que ele fez e das consequências do pecado, porque a Bíblia diz que o salário, que a consequência do pecado é a morte, mas graças a Deus o dom gratuito de Deus é a vida, e vida essa em abundância, vida eterna. Então, de fato, o nosso pecado não pegou o Deus de surpresa. E por isso, primeiro domingo, nós falamos aqui que a cruz, ela não é um plano B de Deus, mas a cruz é o plano A de Deus. É por isso que não tem como nós falarmos do Evangelho sem cruz. É por isso que, assim como o apóstolo Paulo, nós pregamos a Cristo e pregamos este crucificado. No segundo domingo eu falei que existe uma natureza atrativa de Cristo. Nós somos atraídos por Cristo por causa do seu amor. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ele se entregou. Jesus, ele não foi martirizado, como eu falei no segundo domingo, mas ele deliberadamente escolheu se entregar pelo pecado da humanidade. Então, nós falamos que existe uma natureza atrativa a Cristo, mas é Cristo e este crucificado. Se existe uma natureza atrativa, que é Cristo, nós também precisamos entender que existe uma natureza que nos ofende. A cruz, ela nos ofende. Cristo, ele nos atrai, mas a cruz existe para nos ofender. Então, a mesma medida de graça, a mesma medida de atração que nós temos, é a mesma medida, é o mesmo propósito de ofensa que se existe. É por isso que é impossível você se relacionar com o Cristo das Escrituras e não ser ofendido pela sua mensagem. É impossível você estar numa comunidade local que prega o Evangelho, não como Paulo disse lá em Gálatas capítulo 1, verso 8, um outro Evangelho. Eu não estou falando de uma mensagem que é diluída para atender às nossas necessidades. Eu não estou falando de uma cruz ortopédica onde ela se amolda aos nossos padrões. Eu estou falando de submeter a nossa vida à palavra de Deus. Eu estou falando de dizer e de saber e de ter a revelação que Cristo é o Filho de Deus, que Ele é o Senhor e Salvador, e a partir do momento que nós nos submetemos a um relacionamento com Cristo das Escrituras Sagradas, é impossível nós não sermos ofendidos pela sua mensagem. É por isso que domingo após domingo nós saímos daqui ofendidos pela mensagem da cruz. A diferença da mensagem da cruz é que ela não nos ofende para nos matar, mas ela ofende para fazer-nos crescer. Ela nos ofende para que a nossa salvação ela possa ser desenvolvida, e existe esse caminho da ofensa. A mesma medida de atração em Cristo é a mesma medida de ofensa pela pregação da cruz. Então sim, hoje nós precisamos falar sobre o objetivo de sermos ofendidos pela cruz. Talvez o que nós estamos vendo no cenário nacional e até mesmo internacional é uma mensagem onde nós estamos querendo mais atribuir coisas do que perder coisas. Eu também falei no domingo passado, nós vamos abrir aqui uma campanha, 7 sextas-feiras santas, para você aprender a perder. Não vai ser para poder ganhar nada. Não vai ser para poder adquirir riquezas. São sextas-feiras para a gente
poder aprender a perder, porque está faltando cruz nas nossas pregações, e está faltando ofensa, para que nós possamos abrir mão daquilo que tem nos impedido de caminhar no propósito, nos desígnios, no real propósito de Deus para todos nós, para as nossas vidas. Então, de fato, irmãos, não tem como nos relacionarmos com o Cristo das Escrituras Sagradas e não ser ofendido pela sua mensagem da cruz. E quando nós falamos sobre cruz, nós trazemos desdobramentos práticos para as nossas vidas. Hoje nós vamos falar sobre como nós devemos ser salvos de nós mesmos, libertos de nós mesmos. E esses são desdobramentos práticos que a cruz, que a vida de cruz, ela exige para todos aqueles que são cristãos, que são discípulos de Jesus, que seguem Jesus de fato, não como alguém que é apenas um simpatizante da cruz, mas como alguém que sabe que cruz é um estilo de vida de todos aqueles que nasceram de novo. Então nós vamos falar nessa manhã sobre alguns desdobramentos práticos da nossa vida quando nós falamos sobre a cruz. Pois o povo da cruz é o povo que não se aceita como é. Isso é uma luta que nós temos internamente. Você sabe que você não é bom o suficiente, mas isso não é o suficiente para cruzarmos os braços e nos aceitarmos no sentido. Então eu não vou fazer nada. Então eu vou simplesmente parar em Deus, e parar em Deus já é retrocesso. A questão não é se aceitar no Evangelho de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, Gabriela. Não é isso. Esse não é o Evangelho que é pregado pelas Escrituras. Nós vemos que somos atraídos pela mensagem, pelo Cristo, e somos ofendidos, ou seja, o Evangelho, ele é inclusivo no que diz respeito à oportunidade. Todos têm a oportunidade de ouvir a mensagem do Evangelho, mas ele é exclusivo no que diz respeito à nossa resposta para com o Evangelho. E sim, existe uma resposta que todos nós devemos dar ao Evangelho. A mensagem da cruz são os desdobramentos práticos na vida de todos aqueles que nasceram de novo. E o povo da cruz é esse povo que não se aceita como é. Sabe que existem mazelas, que existem incompetências, sabe que o pecado habita na nossa carne, porém nós não nos aceitamos como nós somos, porque nós desenvolvemos a nossa salvação, nós nos submetemos a um caminho de cruz, sabendo que a cruz, a partir do momento que ela nos ofende, ela está trabalhando para o propósito de nos livrarmos de nós mesmos. Vocês estão comigo aqui? Em nome de Jesus? Então, de fato, irmãos, é impossível se relacionar com o Cristo das Escrituras e não ser ofendido. É impossível se relacionar com o Cristo das Escrituras e permanecer estático nas suas convicções. Talvez você está pensando assim, ele está falando muito sobre o Cristo das Escrituras. O Cristo das Escrituras é porque existe um outro Cristo que é pregado também. Não segundo as Escrituras, mas um Cristo que é produzido por todos nós. Um Cristo que é produzido pelo imaginário, pelo coletivo. Nós temos aí hoje na contemporaneidade pessoas que desenham um Cristo mediante a sua expectativa. Pessoas que desenham um Cristo mediante as suas experiências pessoais. Irmãos, isso não é novo. Quando nós vamos estudar, por exemplo, sobre as ideologias marxistas, eu não vou entrar muito nesse ponto, mas quando nós vamos falar sobre ideologias marxistas, sobre teologia liberal, que é o ponto que nos interessa aqui, nós vamos ver que uma das ferramentas que o liberalismo, ele traz sobre nós, é nós deixarmos aquilo que é fundamento e nós começarmos a viver pautados nas nossas experiências. Então nós atribuímos, nós atraímos, nós aceitamos isso para a igreja. Então,
não importa muito o que está escrito, o que importa são as minhas experiências. Mas a Bíblia fala isso, mas eu tive essa experiência e agora eu vou começar a usar aquilo como uma doutrina. Então nós vamos criando um outro Cristo, muitas vezes que não corresponde com o Cristo das Sagradas Escrituras. E é por isso que nós deixamos de ser ofendidos nas mensagens. E é por isso que muitas vezes nós deixamos de ser ofendidos pela mensagem da cruz. É por isso que muitas vezes a mensagem ela vai mais para afagar aquilo que eu quero. E Jesus, durante muito tempo, se tornou apenas um meio pelo qual agora eu vou alcançar os meus objetivos. Eu quero uma família transformada, então eu preciso de Jesus. Eu quero um casamento transformado, eu preciso de Jesus. Eu quero que a minha empresa seja transformada, eu preciso de Jesus. Eu quero que a minha vida seja transformada, eu preciso de Jesus. Veja que Jesus se tornou apenas um meio para você alcançar os seus objetivos, por mais que sejam objetivos bons. Jesus ele se torna um meio para que eu possa realizar as minhas necessidades. Mas como eu disse domingo passado, Jesus ele não tem compromisso de realizar nada a não ser nos curar do pecado mortal. É isso que ele fez na cruz do Calvário. Pedro, mas Jesus ele nos abençoa, graças a Deus por isso. Mas Jesus, ele é bom em todo tempo, Deus é bom em todo tempo. Sim, irmãos, graças a Deus por isso, pela bondade dele. Mas se ele não fizer, isso não muda quem ele é. Mas tem mudado quem nós somos. É impossível se relacionar com o Cristo das Escrituras e permanecer estático em nossas convicções. Então é por isso que eu estou falando Cristo das Escrituras, porque existem outras mensagens, existem outros Cristos, outras cruzes ortopédicas que têm se amoldado ao nosso prazer, às nossas necessidades. É por isso que o Evangelho ele é inclusivo, mas ele é inclusivo no que diz respeito à acessibilidade, mas ele é exclusivo no que diz respeito à sua natureza. Apenas aqueles que se submetem ao Evangelho, apenas aqueles que se submetem à mensagem da cruz, apenas esses são transformados e ofendidos pela mensagem da cruz. Então, ser ofendido pela mensagem da cruz nos leva a não viver a nossa vontade. Ser ofendido pela mensagem da cruz é justamente não querer viver a nossa vontade, pois a nossa vontade, ela por mais bem intencionada que seja, ela é má. A nossa vontade, ela está manchada por causa do pecado. Os nossos desejos, os nossos intentos estão manchados por causa do pecado. E quando nós temos uma vida de submissão à cruz, nós vamos sendo libertos, livres de nós mesmos, ao ponto de não viver mais a nossa vida. Como Paulo disse, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e eu creio que esse é o nosso objetivo. Eu creio que essa é a nossa intenção. Como a Amanda orou aqui, não é sobre o que nós estamos fazendo, mas é sobre quem estamos nos tornando. Olha o que 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19. 1 Pedro, capítulo 1, versos 18, vamos ler até o 21, diz assim, olha, sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, porque por meio dele tendes fé em Deus,
o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então olha só, versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, mas com incorruptíveis, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento. Todo o nosso procedimento diante de Deus, ele é fútil. Tudo aquilo que nós fazemos diante de Deus, ele fede como um trapo de imundície. O nosso fútil procedimento que os nossos pais nos legaram. Está vendo? Eu sabia que a culpa era do meu pai. Eu sabia que a culpa era da minha mãe. Não, irmãos, ele está falando sobre Adão e a mulher. Assim como um pecou, todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Mas assim também, como um foi justo, nós recebemos, por intermédio de Cristo, a justificação pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Mas ele está falando sobre um resgate, e nós sabemos que nós fomos resgatados na cruz. Nós sabemos que a cruz, ela é o plano A de Deus. Nós sabemos que o Cordeiro, ele foi morto antes da fundação do mundo, ou seja, como eu disse no primeiro domingo, é uma predisposição no coração de Deus, de saber que mesmo que ele criando o homem cairia, ele teve a predisposição no seu coração de se entregar pela humanidade para nos livrar de nós mesmos. Para nos livrar do nosso fútil procedimento que nós recebemos pelo nosso Pai. Ele vai dizer, não é por coisas corruptíveis, ou seja, não é por aquilo que vocês podem fazer, mas é pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo Jesus. Então a cruz, ela tem como objetivo nos livrar de nós mesmos, da nossa natureza pecaminosa, da nossa inclinação ao pecado. Irmãos, e essa é uma realidade que nós precisamos encarar. Você nasceu de novo, o seu espírito foi vivificado. É como se Deus ele tivesse mergulhado o nosso espírito que estava morto, e ele mergulha no Espírito de Deus, e quando ele sai, é a expressão do batismo, nós saímos vivificados, nós saímos agora com a nossa conexão religada com Deus. Aleluia por isso. Mas ainda existe um outro processo, uma outra parte a ser feita, que é o pecado que habita em nossa carne. Então é um paradoxo. Enquanto nós já fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós ainda seremos salvos. Nós já fomos salvos, sim, o nosso espírito já foi vivificado. Nós estamos sendo salvos, sim, a nossa salvação está em processo de amadurecimento, e isso traz desdobramentos para o nosso psique, a nossa alma, o nosso entendimento. Mas nós também seremos salvos quando o nosso corpo for glorificado e vencermos de uma vez por todas a morte e o pecado. Mas a cruz tem como objetivo livrar-nos de nós mesmos, da sua natureza pecaminosa, da sua inclinação ao pecado. E eu vim de um contexto onde você não podia nem falar que você era pecador. Que é isso, irmão? Você é pecador? Não. Você é santo. Você é justo. A Bíblia diz que nós somos justificados por aquilo que Jesus fez, mas em nenhum momento na Bíblia ela deixa de dizer que existe um pecado que habita na nossa carne. Então Pedro, mas eu não sou tão ruim assim, não, eu sou até um cara bom. Irmãos, pior cego é aquele que não quer ver. E nem sou eu quem estou falando sobre essa natureza, é a palavra de Deus que constantemente quer nos lembrar das nossas incompetências, do nosso fútil procedimento.
E a verdadeira salvação, ela também nos salva de nós mesmos. Ela salva você das suas vontades. Ela salva você dos seus objetivos, dos seus propósitos. Então vê comigo, olha o que está sendo pregado hoje. Jesus, Ele quer te fazer feliz. Ele quer abençoar o seu propósito. Ele quer abençoar a sua vida. Jesus, Ele quer abençoar a sua empresa. Jesus, Ele quer que você suba na cruz e morra. Para que de fato nós possamos dizer, já não sou mais eu quem vivo, mas é Ele quem vive em nós. A verdadeira salvação, ela nos livra de nós mesmos. Porque você sabe, irmão, você não precisa de ninguém para poder fazer alguma coisa errada. Você não precisa de ninguém para entrar em confusão. Você entra em confusão consigo mesmo. Aleluia. Às vezes a gente fica culpando os outros. Ah, foi o fulano. Você sozinho, você faz merda. A gente não precisa de ninguém para entrar em confusão, porque nós estamos em confusão conosco. E é por isso que a cruz, ela nos livra de nós mesmos. E aí Paulo vai falar lá em Gálatas, capítulo 5, verso 17, porque a carne, ela luta contra o espírito. Espírito aqui é espírito com letra maiúscula, que está escrito aqui, olha. Deixa eu te dar uma dica. Na Bíblia, quando tiver escrito espírito com a letra maiúscula, está falando sobre Deus. E quando tiver escrito letra minúscula, está falando do seu espírito. Então preste atenção, porque a carne, ela luta contra o espírito. E o espírito contra porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então Deus, Ele luta com você para que você não faça o que você quer. Deus, Ele não é um meio pelo qual nós vamos realizar as nossas vontades. Ele está constantemente lutando contra a nossa vontade, dizendo, não sejais como os gentios, não andais nas concupiscências da sua carne, não vivam a sua vontade. Porque a sua vontade está manchada pela queda. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. Ou seja, Deus luta contra nós para que nós não possamos viver a nossa vontade. Deus luta contra você para que você não faça o que você quer. Porque a nossa vontade, ela é contra a vontade de Deus. Ah, Pedro, mas eu não sou tão mal assim. A sua vontade é contra a vontade de Deus. É o que o texto está dizendo. São opostos entre si. A vontade de Deus, ela pertence a uma natureza. A nossa vontade pertence a outra natureza. A nossa vontade é contra a vontade de Deus. E é por isso que Ele precisa livrar-nos de nós mesmos. Da nossa vontade, que está influenciada por causa da queda, por causa do pecado. Ao ponto, irmãos, da Bíblia chamar a nossa justiça, ou seja, aquilo que nós fazemos para alcançar a salvação, a Bíblia diz que isso fede como um pano menstrual de uma mulher sem banho no deserto. Trapo de imundície. E falando sobre essa guerra entre o Espírito, Deus, e sobre a nossa carne, nós temos o que a Bíblia vai nos dizer, olha só, Mateus capítulo 10, versículo 34, Mateus capítulo 10, versículo 34, a gente vai ler até o 39, existe uma guerra que ela é invisível, e todos nós estamos passando por essa guerra. Mateus capítulo 10, versículo 34, olha Jesus, esse Jesus é o Jesus que eu gosto. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim causar divisão entre homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre nora e sogra. Aqui já está tudo certo, mas... Assim,
os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a sua vida por mim, irá achá-la. Irmãos, esse não é um Jesus evangélico. Foi só a cadeira ali. Ajude ele. Esse não é o Jesus evangélico. Presta atenção em mim aqui agora, ele está bem. Presta atenção aqui em mim. Fique tranquilo. Irmãos, presta atenção aqui em mim agora. Esse não é o Jesus evangélico. Vocês querem que eu leia de novo o texto, para vocês voltarem aqui? Vamos lá? Não penseis que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim causar... O que está escrito aí? Jesus amado. Esse Jesus não é evangélico não, irmão. Esse Jesus aí não é crente não. Ele veio para causar divisão entre o pai e o homem, entre a filha e a mãe, a nora e a sogra. Ele está dizendo, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai, a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem toda a vida perder a vida por causa de mim, vai achar. Então, quando Jesus ele disse que ele não veio trazer a paz, mas a espada, ou seja, mais a guerra, provavelmente ele deve ter sido bem visto por muitos ali na época. Provavelmente alguns que escutaram o que Jesus disse pensaram, esse é o Messias que a gente quer. Porque ele vai invadir Roma, ele vai tomar o lugar e pronto! Agora sim nós vamos nos assentar naquele lugar. Esse é o Jesus. Ele não quer paz, ele quer guerra. Mas não era essa guerra que Jesus estava falando. A saber, Jesus, ele veio causar a guerra, inclusive divisão entre familiares. A saber que Jesus é esse que veio o quê? Causar guerra, divisão entre familiares. Irmãos, pelo amor de Deus, esse Jesus precisa converter. Esse não é o Jesus que a gente quer. Jesus aqui, de forma nenhuma, está abolindo o mandamento de Êxodo capítulo 20, que nós devemos honrar pai, honrar mãe. Não é sobre isso, mas olha o detalhe que de fato faz toda a diferença. Nós estamos falando sobre sermos livres de nós mesmos por intermédio da cruz. E é claro que a Bíblia, ela vai tocar nas relações mais íntimas e isso vai trazer desdobramentos para a nossa vida. Versículo 37, ele diz o seguinte: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então Jesus, ele não está quebrando o princípio do mandamento. Êxodo capítulo 20, onde ele está dizendo, honre o seu pai, honre a sua mãe. Não, irmãos, o que Jesus está fazendo é estabelecendo uma posição de superioridade no que diz respeito ao amor. Ele está dizendo que o amor à família deve entrar em conflito se isso causar algum empecilho de obediência, de obedecermos a Cristo. Quando o amor à família entra em conflito com a obediência a Cristo deve prevalecer, deve ser superior às nossas relações. Então a questão aqui não é abandonar as nossas relações por amor a Jesus. E aqui a gente precisa aprender, irmãos, porque a gente andou durante muito tempo sem esse equilíbrio. Agora eu sou crente. Não posso mais me assentar na mesa dos pecadores. Sou santo, separado.
Abandonamos famílias, abandonamos amigos, abandonamos tudo por amor a Jesus. Mas a questão aqui não é abandonar as nossas relações por amor a Jesus. A questão aqui é quando nós não conseguimos abandonar alguma relação por amor a Jesus. A questão aqui não é porque agora eu estou com Jesus, eu vou abandonar todas as minhas relações. Não é isso. A questão é, se for necessário abandonar alguém por amor a Jesus, eu vou abandonar. Seja pai, seja mãe, seja filho, seja qualquer um. Ou seja, se ele começa pelas relações mais íntimas, ele está nos ensinando, esses desdobramentos, eles vão desencadear em qualquer um. Em qualquer um. Lucas capítulo 14, versículo 26. Se alguém quiser vir após mim, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Lucas capítulo 14, verso 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, aos seus filhos, irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Ou seja, a questão aqui não é abandonar as relações por amor a Jesus, mas se alguma relação compromete a minha obediência a Cristo, essa relação, ela me torna indigno de Jesus. E por isso a esse eu falo, não me assento mais na sua mesa. Porque como que eu vou ser discípulo de Jesus, e se houver uma necessidade de aborrecer alguém por amor a Cristo, eu não vou fazer? É comprometer princípios em prol de um diálogo que nem ele mesmo estabelece. João Calvino, em uma das suas institutas, ele vai enfatizar o amor de Deus e falar, olha, o amor de Deus ele deve ser supremo, mais do que todos os outros amores da nossa vida. O amor a Deus é supremo. Todos os outros amores devem ser subordinados ao amor de Deus. Porque a verdadeira piedade, irmãos, ela exige que nós estejamos interessados em renunciar até mesmo os laços familiares, mais próximos por causa da obediência a Cristo. E aqui é um equilíbrio que nós precisamos. Porque a questão não é abandonar a família por amor a Cristo, mas se houver necessidade por obediência a Cristo, eu abandono até os da minha casa. Vocês estão me entendendo? Porque no passado, a gente pensava que viver o reino de Deus é ficar dentro de prédio de igreja de segunda a segunda. Abandonamos filhos, famílias, e olha o que deu. Só que agora a gente está na outra ponta da extremidade. Agora eu não vou mais obedecer a Cristo, nem me relacionar com os irmãos, porque eu preciso cuidar da minha família, e é sempre assim. Irmãos, e são desculpas boas. Ô pastor, hoje eu não vou não, porque eu vou lá visitar a minha mãe. O que você quer que eu fale? Não vai não, querido, vem aqui. A questão é, nós nos reunimos, falar de forma local nessa igreja, nós nos reunimos 2 vezes por semana, e é sério que você vai arrumar compromisso justamente nas 2 horas de culto no domingo e nas 2 horas da quinta-feira? É sério? Isso não fala nada para você? É claro que a gente entendeu errado, alguma coisa não está certa. Nós começamos pelo abandono das relações para demonstrar o amor a Jesus. Está errado, isso não faz sentido. Na verdade, nós devemos ser luz em meio às trevas, ser sal para um mundo que está insípido, é óbvio. Mas também nós precisamos, irmãos, ter a clareza que diante de Deus os outros amores eles se tornam amadores. Tudo deve ser subordinado ao amor a Deus.
E Mateus, ele vai fazer essa ligação com ganhar e perder a própria vida. O texto continua. Mateus capítulo 10, 38, 39. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a sua vida por minha causa, achá-la. Então, tomar a nossa cruz, irmãos, não se refere simplesmente a suportar dificuldades da vida, não. Nossa, esse mês eu não consegui pagar minha conta, é a cruz. Não. Essa semana o meu cunhado está lá em casa, é minha cruz. Não. Não é sobre algumas dificuldades da vida, não. Na verdade, quando a Bíblia vai falar sobre tomar a nossa cruz, está falando sobre uma identificação radical que nós devemos ter com Cristo. E cruz é humilhação, é sofrimento, é ofensa. Significa estar disposto a suportar injúrias, perseguições, até mesmo a morte, por causa do Evangelho. Irmãos, vocês não têm noção do que nos aguarda no futuro. Eu sei que eu falo isso direto, mas eu vou falar mais uma vez. A gente fica cantando, a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, o Lula ganha a eleição, você quer sair do Brasil? Em quem que você está depositando a sua esperança, irmãos? Tomar a cruz fala muito mais sobre uma dificuldade financeira que nós estamos passando. Fala sobre nos identificarmos de forma radical com Jesus. E isso muitas vezes vai nos levar em um lugar de decisão sobre os outros amores da nossa vida, inclusive a nós mesmos. A Bíblia, ela exige uma superioridade do nosso amor a Jesus, ao ponto, irmãos, de, se necessário, isso causar divisões entre as pessoas. É claro que isso fala sobre os nossos relacionamentos interpessoais. O meu amor a Jesus, se necessário for, ele vai causar divisão entre pessoas. Porque aquilo que me impede de obedecer a Cristo deve ser cortado da nossa vida. Agora, existem relacionamentos interpessoais, mas vai mais fundo do que isso. Pois Jesus também, ele disse, olha, eu não vim para unir, eu vim para dividir, eu vim para trazer a guerra. Mas essa guerra que Jesus disse, não é a guerra contra o outro. Essa guerra que Jesus disse é a guerra contra a nossa própria vontade. E aqui nós falamos sobre relacionamentos intrapessoais. Esse é o paradoxo central do discipulado, é a tentativa de preservar a vida a qualquer custo. E a gente evita sofrimento, evita sacrifício, e isso está nos levando a perder a vida eterna. Porque o texto está dizendo, aquele que encontra a sua vida, esse vai perder. É quase que a matemática da Dilma, né? Quem ganha, perde, quem perde, ganha, e no final vai dar tudo certo. Então nós temos essa tentativa que está na nossa carne, de quê? De preservar a nossa vida. Eu não quero sofrimento, eu não quero sacrifício, eu não quero renúncia, eu não quero perda, eu não quero abrir mão das minhas convicções, tem que ser do meu jeito, é desse jeito. Você está ganhando a sua vida. Você está vivendo as suas vontades. Mas, irmãos, aquele que está disposto a renunciar à sua vida, a Bíblia diz que a vida eterna, por amor a Cristo, encontrará na final da sua caminhada. Então, aquele que está disposto, de fato, a renunciar à sua vida, esse receberá a vida eterna. E quando fala sobre vida eterna, o texto do Novo Testamento é claro dizendo, e a vida eterna é essa, é conhecer a Cristo. Irmãos, preste atenção. A vida eterna é conhecer a Cristo. É um Cristo que tem tanta coisa para revelar, que ele precisa da eternidade para se mostrar.
Ele precisa da eternidade para poder nos mostrar quem Ele é. Estamos dispostos a renunciar à nossa própria vida? Essa vida eterna, essa vida abundante, essa vida na presença de Deus. Porque isso vai tornar Cristo o suficiente, irmãos. Isso basta. E olha, dizer que Cristo é o suficiente não é dizer que não existe mais nada. Não. Dizer que Cristo é o suficiente é dizer que, caso não existisse mais nada, nós estaríamos plenamente satisfeitos em Cristo. Livres de nós mesmos. Porque a maioria das coisas que você esperneia na sua casa não é aquilo que você precisa, é aquilo que você acha que precisa. Dizer que Cristo é o suficiente é dizer, olha, caso não existisse mais nada, eu estaria plenamente satisfeito, porque Ele é o meu pastor e Ele não me faltará. A questão é, a cruz nos livra das nossas vontades para com os outros. Como eu disse aqui no domingo passado, a cruz não é para livrar você do outro. Não, a cruz é para livrar o outro de você mesmo, porque se você está crucificado, então a questão é que a cruz, ela nos livra das nossas vontades e nós deixamos de prejudicar o outro, mas ela também nos livra da nossa própria vontade para conosco. E é por isso que nós devemos destronar todos os ídolos do nosso coração. Ah, como o Tim Keller está certo. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós estamos constantemente buscando fazer um ídolo para apoiar a nossa vida de acordo com aquele ídolo. Mas, irmãos, se eu consigo fabricar um ídolo, está dizendo, na verdade, eu é que sou o Deus dele. Então ele vai agir de acordo com a minha vontade. Porque foi eu quem formei ele. Foi eu quem produzi ele. Então é ele quem vai entrar na minha forma. E isso eu lembro da história do cachorro e do gato. Não sei se vocês já ouviram. Que se você pega um cachorro e você cuida do cachorro, e você dá banho no cachorro, e você dá comida para o cachorro olha para você e fala assim, esse cara deve ser Deus. Agora o gato não. O gato, se você pega o gato, se você dá banho no gato, corta a unha do gato, dá comida para o gato olha e fala assim, esse cara está cuidando de mim, então eu devo ser Deus. Essa é a diferença básica do cachorro e do gato. E nós estamos lidando com Deus como se nós fôssemos o nosso próprio Deus, e Ele vai suprir as nossas necessidades, e Ele vai fazer de acordo com o formato que eu desenhei no meu coração. Nosso coração é uma fábrica de ídolos, e quando nós estamos crucificados, livres de nós mesmos, nós destronamos todo o ídolo do nosso coração. Inclusive a nossa própria vontade. E nós devemos aprender de Jesus, irmãos. Ah, como nós precisamos aprender de Jesus. Olha o que aconteceu lá em Mateus capítulo 26, verso 39. Mateus capítulo 26, verso 39. Jesus está no jardim chamado Getsêmani. E ele faz essa oração conhecida que fala: adiantando-se um pouco, prostrou-se o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então Jesus aqui, ele expressa a vontade dele. A vontade de Jesus era de não se submeter à cruz, porque ele sabia o sofrimento que ele passaria. Mas Jesus expressou a vontade dele, porém ele se submeteu à vontade do Pai.
Então é claro que eu não vou comparar aqui a nossa vontade com a vontade de Jesus, eu jamais vou fazer isso. Mas o que nós precisamos fazer é ter a clareza das nossas vontades para que nós possamos submeter à vontade de Deus. E muitas vezes nós ficamos brigando com os nossos desejos como se eles não fossem desejos carnais e como se eles não fossem nossos. Porque tudo é o diabo. Uma das coisas que nós precisamos é de assumir a nossa pecaminosidade. E fazer como Jesus. Olha, essa é a minha vontade. Mas eu quero submeter à vontade do Senhor na minha vida. Mas ficou fácil, porque tudo é o diabo. Não tem nem como tratar caráter, porque tudo é o diabo. E se fosse o diabo, na verdade, ia ser até mais simples, irmãos. Porque a gente orava, expulsava. O capiroto ia embora. Mas o capiroto volta. Como Lutero disse, eu achei que eu tinha afogado o desgraçado nas águas do batismo, mas ele sabia nadar. Então a gente fica brigando como se os desejos carnais eles não fossem nossos. Tudo é o diabo. Como se desejar alguma coisa ruim para o outro irmão não passasse pelo nosso coração. Ai, como nós somos bons. A gente tem a mania de achar que tudo de ruim que passa no nosso coração é o diabo. Não, irmão, é você mesmo. Sou eu. Isso é quem nós somos. E a dificuldade que nós temos muitas vezes de submeter a nossa vontade à vontade de Deus é que a gente não quer assumir as nossas vontades. Quando eu tenho clareza disso, quais são as minhas vontades, quais são os meus desejos carnais. Quando eu tenho clareza disso, eu posso fazer como Jesus. Tendo clareza, eu falo, essa é a minha vontade, mas eu submeto a minha vontade à vontade do Pai. Jesus está no Getsêmani. Qual que era o final do caminho de Jesus do Getsêmani? Ele ia parar onde? Na cruz. Não tem como chegar num caminho de cruz se eu não submeter a minha vontade à vontade do meu Pai. Jesus, irmãos, ele veio para redimir as nossas mazelas. Eu acho lindo esse caminho da cruz, do Getsêmani à cruz, porque Jesus no Getsêmani, ele soa gotas de sangue, é o que o texto bíblico vai dizer. Ele soa gotas de sangue num jardim. Se nós começamos o pecado no jardim, Jesus ele começa a derramar gotas de sangue no jardim, porque ele está dizendo, eu vou redimir o processo da humanidade. E isso inicia num jardim. Depois nós sabemos que Jesus ele é preso. E os soldados então colocam uma coroa de espinho. Eu já expliquei isso domingo passado. Porque a Bíblia diz, maldita é a terra por sua causa. A maldição deveria ter recaído sobre o homem. Mas Deus ele disse, eu não vou amaldiçoar o homem. Porque um homem perfeito virá no futuro e pagará o pecado da humanidade. Ele desvia o furor de Deus e amaldiçoa a terra. E o texto diz, e ela produzirá espinhos. O homem vem e faz uma coroa de espinhos e elege Jesus maldito no nosso lugar. E ele coloca mais uma gota de sangue. Sangue derramado naquela maldição, cuja qual ele recebeu do próprio homem. Depois ele abraça a cruz e ele começa, assim como Isaac, subindo um monte para ser sacrificado lá em cima. Jesus ele sobe o Gólgota, derramando gotas de sangue, dizendo, eu vou redimir toda a humanidade por intermédio desse caminho. Ele chega lá em cima, ele é crucificado.
ele derrama gotas de sangue, ele derrama sangue sobre aquele madeiro, e a Bíblia diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Mas ele não fica naquele madeiro, ele não fica no túmulo. A Bíblia diz que no terceiro dia ele ressuscitou e não está entre os mortos, mas ele está sentado à direita de Deus Pai, porque ele saiu da cruz para nos devolver ao jardim. Mas antes de chegar ao jardim, você precisa estar na cruz. Nós precisamos ser livres de nós mesmos. Seria impossível que Jesus não obedecesse a Deus se ele não tivesse seguido o caminho da cruz. Talvez se ele não tivesse submetido à vontade do Pai, ele faria outro caminho, mas graças a Deus pela obediência de Cristo. Ele está no jardim, ele derrama sangue no jardim. E ele começa a dizer: eu vou redimir todas as coisas. Mas essa cruz, ela ainda existe. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Ainda existe uma cruz. É por isso que ele, Cristo, hoje, ele abriu o caminho, o quê? Para que eu e você pudéssemos nos tornar livres de nós mesmos. Você apenas se supõe, irmãos, apenas Deus nos conhece de fato. Então, se submeter à vontade de Deus, submeter aos nossos desejos à vontade de Deus, isso deve ser feito de forma radical, não de forma parcial. Eu sei que Deus quer isso, mas eu quero isso. Eu já escutei isso. Não, eu sei que Deus quer isso, mas eu quero isso. Então, a gente não tem diálogo. Nós precisamos submeter a nossa vontade à vontade de Deus. E isso vai nos levar para a cruz. Mas nós sabemos que o fim não é estarmos para sempre na cruz. O fim é: seja liberto de si mesmo, para que no tempo oportuno a glória de Deus possa ser manifesta por intermédio das nossas vidas. Irmãos, como eu anelo por aquele dia que o nosso corpo será glorificado. Não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais nada, a não ser o amado de nossas almas, a suficiência de Cristo eternamente revelado a todos nós. Mas até que isso aconteça, você precisa ser livre de você mesmo. O diabo é um inimigo derrotado. O diabo não é uma força antagônica a Deus. Ele é um inimigo derrotado. É por isso que quando a Bíblia fala sobre o diabo, ela fala: resista ao diabo, e ele vai fugir de você. Agora, quando fala sobre os nossos desejos, a Bíblia fala: fuja, porque o seu pior inimigo mora com você. Glória a Deus. Não tem como ser liberto das nossas vontades se nós não abraçarmos a nossa cruz. Cada um abraça a sua cruz. Não tem como eu abraçar a sua cruz, você abraçar a minha cruz. Tem como a gente ficar crucificado todo mundo do mesmo lado. Vai ter uns que vão ser como o malfeitor da direita, outro vai ser como o malfeitor da esquerda. Mas tem como a gente ficar todo mundo junto. Só não dá para eu subir na sua cruz e fazer por você aquilo que você tem que fazer. Se submeta à palavra de Deus. Seja livre da sua vontade. Porque de fato, irmãos, a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Eu é quem sei os pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejar. Nós podemos desejar muitas coisas, nós só não podemos viver de acordo com os nossos desejos. Aleluia. Fique de pé nessa manhã. Vamos louvar ao Senhor. Ah, Jesus, eu te amo.